Oi a todos, muito obrigado por ter dado play. O meu nome é Jonas Rafaeli e você está assistindo ao vídeo número 1 aqui do canal Projeto Algo a Dizer e eu estou muito feliz por estar gravando ele. Aqui no canal você vai assistir a conteúdos sobre a Bíblia, teologia, filosofia, psicologia, descobertas científicas e atualidades. É uma gama bem grande de áreas, porque o objetivo é sempre trazer algo novo, interessante, instigante, enfim, algo enriquecedor para a sua vida, como você vai ver já no conteúdo que eu preparei para hoje. E conforme eu for trazendo material aqui para o canal e interagindo com vocês através ali dos comentários, a gente vai se conhecendo melhor. Gente, o que eu trouxe para nós hoje, para esse primeiro vídeo, é um material muito interessante. Olha só. Eu trouxe aqui para nós um quadrante que tem a ver com qual é sua visão da realidade. E nós temos aqui então 4 tipos de pessoas. E o legal é que vendo o conteúdo você vai poder se identificar aí qual tipo de pessoa você é aqui de acordo com esse quadrante. Gente, quem me apresentou esse material aqui foi um grande amigo meu, o pastor Edson. E ele viu esse material originalmente numa aula do pastor Ricardo Agreste, da Igreja Chácara Primavera. Se você quiser conhecer o material do próprio Ricardo Agreste, né, que foi quem trouxe esse conteúdo, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para que você veja esse material original com os próprios comentários ali do Ricardo Agreste, sem as modificações que eu fiz, beleza? Vamos avançar aqui e conhecer então melhor o nosso quadrante e descobrir o que a gente pode aprender através dele. Inicialmente temos aqui a nossa seta na horizontal com um sinal de menos aqui e um sinal de mais aqui. E essa seta indica para nós o quê? Qual é o nível de influência humana que você acredita existir, haver nos acontecimentos, na realidade. Temos aqui a nossa seta na vertical, também com um sinalzinho de menos e de mais, e ela indica para nós qual é o nível de influência sobrenatural, o nível de influência de Deus ou do mundo espiritual que você acredita que haja na realidade. Então, no nosso primeiro quadrante aqui, nós temos uma pessoa caracterizada pelo menos aqui e o menos aqui, certo? Ela acredita que haja um baixo nível de influência de Deus no mundo, um baixo nível de influência do sobrenatural, e também um baixo nível de influência do ser humano, ou seja, há pouco que o ser humano possa fazer para controlar os eventos, os acontecimentos, a realidade. No nosso segundo quadrante, temos aqui a junção de um menos aqui com um mais aqui, que é uma pessoa que pensa que o nível de influência de Deus, do mundo espiritual, do sobrenatural no mundo, seja fraco ou até inexistente, mas que o nível de influência humano seja alto, ou seja, o ser humano é quem mais influencia para as coisas acontecerem e serem do jeito que são. Já no nosso terceiro quadrante, nós temos basicamente o oposto desse nosso segundo aqui. É uma pessoa que acredita que o nível de influência do sobrenatural é que é alto e que o nível de influência do ser humano é que é baixo. E no nosso quarto quadrante, como você já deve ter entendido aí, temos uma pessoa com um mais aqui e também um mais aqui, que acredita que tanto o nível de influência sobrenatural aconteça e seja alto, quanto o nível de influência do ser humano aconteça e seja alto. Daria para a gente se aprofundar muito mesmo em cada um desses quadrantes, né? Só com o que a gente viu até aqui, você tem muito para pensar, você pode aí já pensar com qual você se identifica mais. Eu mesmo me peguei várias vezes pensando, né, em cada um desses quadrantes, a pessoa que está aqui no primeiro, como é que ela pensa, no segundo, no terceiro, no quarto também. E daria para se aprofundar bastante em cada um deles, mas o vídeo ficaria muito extenso. Ainda assim, eu quero compartilhar algumas coisas, né, que eu penso sobre cada quadrante, para ajudar você aí, até para a gente poder ter uma discussão ali nos comentários, se você concorda, se você discorda do que eu falei aqui,
pedindo sempre que você mantenha um respeito, certo, gente? Então, olha só. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o primeiro quadrante. Uma pessoa que acredita que o nível de influência sobrenatural de Deus, do mundo espiritual, é baixo e também que o ser humano influencia pouco, eu acredito que ela vai chegar à conclusão, ou pense, ou acredite, né, que o que determina aí os acontecimentos seja o acaso, né? Então eu acredito que aqui a pessoa ela vai explicar as situações da vida pelo acaso, pela coincidência, pela sorte ou pelo azar. Essas são as explicações aqui. Não tem muito sentido no que acontece, né? Por quê? Porque não é Deus que faz acontecer. Também a humanidade pode fazer pouco, tem pouca relevância, tem pouca força para modificar as coisas que chegam até nós. Então a explicação é que as coisas acontecem por acaso, tal coisa aconteceu foi por coincidência. Uma coisa boa aconteceu foi a sorte, uma coisa ruim aconteceu foi o azar. E a pessoa não procura explicar isso com mais profundidade porque ela acredita que não haja de fato ali uma força maior, um Deus que tem um propósito por trás das coisas. Então a vida é o que é e o que tiver que ser será. Ela acredita que é perca de tempo buscar sentido nas coisas, porque afinal de contas não existe um propósito por trás dos acontecimentos. Então, nesse primeiro quadrante aqui, a explicação geral, uma palavra que define bem aqui seria o acaso. No nosso segundo quadrante, nós temos aqui uma pessoa que acredita que o nível de influência sobrenatural é baixo e o nível de influência humana é alto. Então, a explicação aqui para as coisas acontecerem ou deixarem de acontecer são as nossas escolhas e ações. O ser humano é a explicação aqui, né, nesse quadrante. Então, tudo de bom ou de ruim que acontece depende 100% de nós. Se alguma coisa acontece na tua vida, você não vai dizer que foi Deus, você vai dizer que não foi Deus. Fui eu que fiz acontecer, né? Uma coisa boa, eu que conquistei, não foi uma bênção de Deus. E se alguma coisa ruim acontecer também, não vou culpar Deus. Eu vou dizer, né? Vou achar quem é o responsável por aquilo. Talvez a culpa tenha sido minha ou alguma outra pessoa é o responsável, o culpado por aquela determinada coisa ter acontecido. Uma frase característica aqui de quem pensa, acredita assim é: nada cai do céu. E essa, gente, é uma filosofia muito atual e muito presente nas nossas redes sociais. É muito fácil achar frases aí de impacto que reflitam essa filosofia de vida. E é o tipo de filosofia que pensa: se eu quero, eu consigo, né? Se eu quero conquistar alguma coisa, basta eu me esforçar o suficiente e ir atrás que eu vou chegar lá. Acredito, gente, que a maioria esmagadora das pessoas aqui no Brasil pense, acredite dentro desse segundo quadrante aqui. Elas podem até acreditar em Deus ou no mundo sobrenatural, mas esse mundo sobrenatural não influencia tanto assim. Uma frase seria do tipo assim: se Deus existe, ele tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com nós aqui ou com a minha vida. E claro, tem as pessoas que também não acreditam, né, no mundo sobrenatural, nem em Deus, que nós estamos aqui sozinhos e só existe aquilo que a gente consegue enxergar. Então, no nosso segundo quadrante aqui, a explicação, né, para a realidade, para as coisas serem do jeito que são, é o ser humano. Enquanto no primeiro aqui era o acaso, aqui no nosso segundo é o ser humano. No nosso terceiro quadrante, nós temos aqui, então, as pessoas que acreditam que o nível de influência sobrenatural ou de Deus é que seja muito alto, muito determinante, e que o nível de influência humano seja baixo ou irrelevante. Então, aqui nesse quadrante, Deus é a explicação para os acontecimentos, né? Tudo que acontece é porque Deus quis desse jeito, afinal de contas, ele é soberano. Uma frase característica que seja o que Deus quiser.
E nesse ponto aqui, esse ponto aqui que eu coloquei é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Então, se algo de ruim aconteceu, a oração, né, ou o pensamento pode ser: Deus, por quê? Por que o Senhor fez isso acontecer? Ou então permitiu que acontecesse, ou então não evitou que acontecesse. Então, gente, talvez até você, né, tenha aqui essa questão aqui, alguma coisa aconteceu na sua vida e você acredita que tenha sido Deus o responsável, ou acredita que Deus devesse ter evitado isso, né? E isso é um fator que pode determinar muito, né, da tua forma de ver a vida. Espero muito aí que você ache as respostas. Não vou comentar profundamente sobre isso aqui hoje, mas quem sabe num próximo vídeo. E da mesma forma, né, se algo de bom acontece, né, a pessoa também atribui a Deus. Então a oração pode ser: Deus, muito obrigado. E é claro, né, a gente tem pessoas que acreditam que não seja Deus, mas acreditam aí que haja sim uma força maior, quem sabe o destino, o universo, ou os espíritos, ou então outros deuses, né, que não o Deus da Bíblia. Acredito que aqui também haja muitas pessoas, quem sabe você aí esteja aí, se você é religioso, dentro desse quadrante. Aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas católicas, muitos evangélicos, né, que acreditam dessa forma. Só gostaria de colocar aqui um pensamento, que se você pensa dessa forma, meu conselho é: tome cuidado, né, para não atribuir aí a Deus uma coisa que é de sua responsabilidade, né? Nesse quadrante aqui existe um risco grande de você se eximir aí de alguma responsabilidade, alguma escolha que você fez, dizendo que a culpa ou a responsabilidade é de Deus, do mundo espiritual, quem sabe do diabo, e você acaba aí se eximindo de algumas coisas, dizendo que não foi sua culpa, quando talvez tenha sido, né? E isso é uma coisa séria. Enquanto aqui no segundo quadrante, a gente não atribui nada para Deus, não acredita que tenha sido Ele que fez alguma coisa, quando talvez tenha sido. Aqui em cima, talvez você faça alguma coisa por conta própria e diga que foi Deus, ou o diabo, ou o mundo sobrenatural. Então, no nosso terceiro quadrante aqui, nós temos como explicação para a realidade Deus. Chegamos no nosso quarto quadrante, e esse aqui é o quadrante através do qual eu vejo a realidade. Então, eu acredito que o nível de influência sobrenatural, no caso de Deus, do mundo sobrenatural, é alto, e também o nível de influência humana é alto, para explicar a realidade. Então, a resposta nesse quadrante é a seguinte: a interação entre Deus, o homem e o sistema é a resposta. E eu vou explicar melhor. Então, existem momentos em que existe a iniciativa de Deus e a reação humana, e às vezes existe a iniciativa humana e a reação de Deus, certo? E também existe esse tal de sistema que eu coloquei aqui, gente, que é o quê? Eu acredito que Deus colocou um sistema para funcionar, leis da física, leis psicológicas que regem os nossos relacionamentos, e às vezes o que acontece é simplesmente a nossa resposta a esse sistema funcionando. Por exemplo, choveu. Foi Deus que determinou que chovesse exatamente agora nesse local tantos milímetros? Poderia ser, mas eu acredito que normalmente é simplesmente o sistema que ele pôs para funcionar atuando. Agora, se chover, o que eu vou fazer? Poxa, preciso sair de casa, eu vou reagir a esse sistema. Eu vou pegar um guarda-chuva para eu chegar até outro lugar sem me molhar, certo? Então, às vezes, o que explica a realidade é simplesmente o sistema que Deus pôs para funcionar e a minha resposta a esse sistema. Então, daria até para dizer que algumas coisas, né, eu me enquadro aqui nesse primeiro quadrante que aconteceu por acaso, aconteceu porque o sistema está funcionando, ele funciona assim e eu estou reagindo a ele, certo? Mas e se Deus quiser, não ia chover em tal lugar, porque não ia, porque o sistema não ia produzir chuva ali. E Deus quiser que chova, porque ele tem um propósito para essa chuva lá. Ele pode fazer acontecer? Sim, ele pode, certo? Nem sempre é fácil, então, determinar, né, saber
o que está acontecendo? Será que é só o sistema? Será que é Deus? Será que é o homem? Por isso eu acredito que a gente precise totalmente da Bíblia como filtro através do qual nós podemos entender essa interação com Deus e esse relacionamento. E na Bíblia é o que a gente vai enxergar. Muitas vezes Deus tomando iniciativa e o homem reagindo a isso, muitas vezes o homem fazendo alguma coisa e Deus dando uma resposta a isso. E é assim que eu acredito que a realidade vai ser explicada da melhor maneira possível. Gente, eu não posso me alongar muito, mas eu vou falar bem rapidamente, bem superficialmente, sem muitos argumentos, mas superficialmente, por que eu fico nesse quadrante aqui. Nos dois de baixo eu não fico porque eles tendem a ver um mundo em que Deus não age, e eu enxergo muita complexidade, né, no mundo, na natureza, no ser humano, na criação, para explicar como é que o mundo teria vindo a existir sem um criador, que não consigo conceber que o mundo seja do jeito que é, complexo do jeito que é, sem a existência de um Deus criador e inteligente. Superficialmente, né, essa explicação que eu vou dar aqui por hora. E eu não fico nesse terceiro quadrante aqui, porque eu não acho que Deus seja responsável e tenha determinado tudo. Acredito sim que ele saiba de tudo, ele saiba de cada coisa que vai acontecer, porque ele sabe todas as coisas, mas não acredito que ele tenha determinado tudo. Acredito que nós tenhamos livre-arbítrio, acredito nisso por causa do que eu enxergo, do jeito que eu vejo as histórias da Bíblia, e também por causa das minhas próprias experiências de vida e dos relatos de outras pessoas, tanto das que vivem atualmente, quanto dos relatos que a gente vê na história, das interações que as pessoas tiveram com Deus. Vejo que faz muito mais sentido enxergar a realidade através de uma cocriação. Esse foi o termo que o próprio Ricardo Agreste, que originalmente trouxe esse material, colocou aqui para esse quadrante, né? Que o que explicaria a realidade, ele colocou esse nome que eu achei muito autoexplicativo, né? Que a realidade é uma cocriação do homem e de Deus. Gente, eu teria muito mais para falar sobre tudo isso, mas eu acredito que com isso aqui você vai ter muito para pensar. Então, se você gostou, comenta ali em qual dos quadrantes você se identificou mais. Quem sabe coloca o porquê que você se identificou ali, né? Para a gente poder ter uma interação ali nos comentários. Se você concorda comigo ou discorda, só vou pedir que você sempre mantenha o respeito. Meu objetivo aqui, de forma alguma, é ofender alguém, mas é que a gente, todos nós, né, estamos em busca da verdade, e eu espero que esse vídeo aqui possa te aproximar, e os vídeos que eu trouxe aqui possam te aproximar mais e mais da verdade. Queria dizer também, por último, gente, que eu e a minha esposa e o meu filhinho, nós trabalhamos com o ensino da Palavra de Deus, de várias formas, e a gente vive de doações. Então, se você quiser algum dia contribuir com o nosso trabalho, o nosso Pix está aí na descrição do vídeo. Você pode ajudar com o valor que for, uma doação única, ou se você quiser virar um contribuidor mensal, isso vai abençoar muito a nossa vida. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.